Olá! Mais uma vez estamos aqui no nosso programa Teia Literária, programa do canal de Salas de Leitura. Hoje nós temos aí, como prometi na live anterior, a gente tem aí uma surpresa para vocês, para acalentar a nossa conversa, a nossa discussão sobre leitura, né, da nossa tarde de hoje. Eu tenho aqui dois convidados aqui bem especiais do meu lado, né? A professora Silvana, que é professora do Centro, né, da COPED, professora da equipe de Ciências da Natureza. Um forte abraço ao pessoal de Ciências da Natureza da COPED, está aqui com a gente. Silvana. Olá a todos, é um prazer estar aqui, né, participar desse bate-papo. Acredito, né, representando aqui os colegas de Ciências da Natureza, que todo professor, independente da matéria que ensina, é um professor de leitura. Então espero contribuir hoje aqui com o bate-papo. Lembrando, né, que nossa sala de leitura tem os professores de todas as disciplinas. Aqui está a Silvana para contribuir com a gente com a nossa conversa de hoje, que eu tenho meu convidado, nosso convidado super especial, como eu disse, que fez parte da minha formação como estudante de pequena. Não cresci muito, mas continuo pequena, né? Mas vamos dizer ali na tenra-idade, minha formação como estudante e na minha formação como professora também. Né, que eu trabalhei em muitos dos seus livros como professora. Nosso convidado da conversa de hoje, o escritor Pedro Bandeira, que está com a gente. Olá, meu time, minha gente querida, vocês que trabalham, que fazem com que o livro chegue aos meus leitores, porque dificilmente eles chegariam à mão dessas crianças e jovens se não fosse através de vocês. Porque poucas famílias incentivam como vocês estão fazendo. E conversar com vocês é um prazer enorme que eu tenho. O prazer é todo nosso, Pedro. Eu falei para vocês deixarem as perguntas, a gente movimentar aí o nosso chat, o que vocês quiserem conversar, que essa conversa aberta é para todos nós, né? Nós aqui no estúdio, vocês aí nas escolas, nas salas de aula, nas salas de leitura, por todo São Paulo, aí a nossa conversa de hoje com o nosso escritor Pedro. Pedro, vamos começar a falar um pouquinho né, para colocar, assim, contextualizar, falar um pouquinho da sua formação como leitor, sua formação como escritor pra gente? Bom, gente, eu sempre vivi de escrever como jornalista, redator de revistas e tudo mais, mas eu sempre fui um leitor, por ter sido um menino até sozinho, porque só tinha dois irmãos muito mais velhos que eu, né? Então eu brincava sozinho e a minha diversão era ler. No meu tempo, hoje em dia as crianças não gostam muito, né? No meu tempo era gibi, que se lia, gibi, todo mundo lia gibi. Hoje o gibi não está tão na moda como era no meu tempo. Você arruma um gibi, aí você troca com os amigos, lê 20 gibis e tal. Hoje o que está nos filmes do Batman era tudo gibi, Super-Homem, Mulher Maravilha. E daí você sem querer passa para livros sempre parecidos com gibis, livros de aventura, livros de emoções. Aí lê livro do Tarzan, a história do Tarzan, aquela história absurda de um homem branco vivendo com os macacos e lutando contra e se mostrando superior porque era branco e europeu. Mas muito engraçado. E daí você vai, de repente você gosta de lutas, aí você tem uma história de uns rapazes que lutam espada, aí você está lendo Os Três Mosquiteiros, e daí você lê o Conde de Monte Cristo, de repente você está lendo livros maiores, mas sempre para me divertir. Eu não lia para estudar, lia porque era diversão. Isso fez com que eu tivesse um universo vocabulário muito grande e pudesse trabalhar como jornalista. E do jornalismo vai, chega a ser o livro. E dele nunca mais saí. Se eu continuar jornalista ou publicidade, como eu fui, eu estava aposentado. Agora não estou aposentado. Até o último dia, eu na UTI vou estar escrevendo. Teve um livro assim que você mais chamou a atenção, que você mais gostou durante a adolescência, que marcou? Sem dúvida. Bom, inicialmente foi o Lobato, sem dúvida nenhuma, né? O Lobato, tanto que eu adorava Narizinho. Por isso que eu adaptei o Lobato, Narizinho, agora que ele está em domínio público. Fiz o livro Narizinho, a menina mais querida do Brasil. Foi uma chave linda do Lobato. Todo mundo adora a Emília. Mas tudo é feito pela imaginação do Narizinho.
Narzinha é uma menina sozinha num sítio, tá? E ela vive com o quê? Com sua imaginação. Então ela imagina que a boneca fala, imagina que o porquinho fala, imagina que se casa com o peixinho do rio. Então é imaginação infantil, ele sacou bem nisso, né? Mas logo depois você vai para... aí no meu tempo não tinha livro brasileiro para jovens e crianças, você ia para traduções. Aí é Mark Twain, o americano, né? Tom Sawyer, O Príncipe Mendigo, e aí você vai indo, de repente você está lendo, alguma coisa mais adulta. Me lembro, tinha história de um gaúcho macho que luta contra os paraguaios. Aí você vai ler O Continente, do Érico Veríssimo. De repente está lendo um livro que naturalmente foi escrito para adultos, e sem querer, você está lendo, ele brinca, ele é bom, ele deixa cavalo, aquela coisa toda. Né? Então, sem querer, você se torna um leitor de qualquer coisa. Me lembro uma vez, eu fui à casa de um tio, quer dizer, um rapaz casado com uma tia, e ele, na minha família, ninguém lia, não tinha nenhuma ligação com cultura, mas ele devia ter comprado lá de um vendedor para se exibir. Então tinha 2 volumes encadernados em couro, bonitos. Aí eu abri, tinha uns desenhos de um velho de espada e tal, de lança, e tinha um amiguinho gordinho que estava num burrinho. Falei, oba, um romance de cavalaria, é para mim, não? Aí eu li Dom Quixote de La Mancha, como se fosse, e é muito interessante, uma criança, um jovem pode lê-lo, é muito engraçado, é divertidíssimo. Então, sem querer, o livro me fez, o livro e a escola me fizeram. Porque eu não tive, a minha família era uma família de classe média baixa, assim, talvez classe pobre alta, entendeu? Então, se a gente que é funcionarinho aqui e ali, eu nunca vi um tio ou uma tia lendo um livro. Meu pai morreu antes de eu nascer, e minha mãe era um amor de senhora, porém ela não tinha com muita cultura. Eu nunca a vi lendo um livro, um romance, eu nem sei, talvez ela fosse até, sei lá, fosse até o que a gente chama de analfabeto funcional, incapaz de ler, não sei. Mas a escola e o livro me fizeram. Eu sou produto da escola, eu sou a prova de que a escola pode mudar e fazer a vida de uma pessoa. Tá, hoje eu tenho um livro publicado até na Grécia e na Sérvia. Por quê? Quem me fez isso? Foi minha escola, ou se não, quem foi? Tá? É claro que uma família que possa estimular ajuda demais, né? Mas infelizmente no Brasil, como nossas famílias são mais fracas, pouco letradas, elas ajudam um pouco os seus filhos, e o filho chega meio zerado na escola. Meio não, totalmente zerado, e a professora tem que fazer tudo, tá? E é difícil, porque na minha opinião, educação é um problema, não é um problema da escola. A educação é um problema da família. A escola entra tarde na vida da criança para complementar aquilo que a família não pode dar. Sabe? A família não é capaz de ensinar a extrair raiz quadrada ou análise gramatical. Então você precisa da escola para isso. No entanto, a escola no Brasil não é assim. A escola no Brasil é família e escola ao mesmo tempo. E tudo bem, é um desafio que nós aceitamos. Mas esperamos que um dia a gente faça uma geração um pouco mais bem preparada para nos entregar crianças já iniciadas, pelo menos no mundo cultural, já ter ouvido alguma música, nem que seja folclore, sabe? E aí vai facilitar o nosso trabalho. Por enquanto é difícil, mas a gente aceita o desafio. E como aceita, viu, Pedro? Os professores de sala de leitura, eles vivem esses desafios diariamente. Na verdade, eles são caçadores de desafios. Eles são caçadores de desafios. Eles promovem as práticas de leitura dentro das salas de leitura, e não só a leitura, né? Eles promovem peças de teatro, adaptação das leituras. A gente tem um projeto agora que é o Mediação em Linguagem, que vai fazer podcast e radionovela. Olha, que bacana. A gente está dizendo, mas como assim radionovela hoje em dia? A gente está fazendo radionovela e as crianças estão assim se divertindo com isso. Então eles são caçadores aí de buscar essas emoções, né? De buscar essa emoção da leitura com a criança.
Aí eu estava vendo aqui uma perguntinha que mandaram agora para a gente no chat, assim, para despertar, né? Você falou um pouco da sua formação leitora, que você começou lendo o Monteiro Lobato, depois você já estava lendo Tom Sawyer e foi indo. Como que despertaria hoje em dia essa motivação na criança para ela começar a ler, assim, para ela começar a enveredar, né? Que é uma dúvida dos professores. E como que eu faço para enveredar a criança para esse caminho e ela seguir? Mas eu posso começar, porque isso faz parte do que eu pretendo falar hoje. Pode. É o seguinte, a nossa missão é realmente, eu estava falando com você, professora de física, como é que você vai fazer um menino de 15 anos, que geralmente é a idade inicial do ensino médio, se interessar por física, se interessar pela medida de um movimento circular, por que ele vai gostar disso? Então, a nossa missão não é ensinar, é estimular. Há um grande professor e autor, educador francês, chamado Daniel Pennac, que diz que o verbo ler é parente dos verbos sonhar e amar. Sabe por quê? Porque nenhum dos três suporta o imperativo. Você não pode falar para uma pessoa, sonhe! A pessoa sonha se quiser. Você não pode falar para você, ame! Ela ama se quiser. Se eu quiser conquistar o teu amor, eu preciso te seduzir, né? Levar flores e bombons. Quem sabe eu consiga, tá? Ler também. Não adianta você mandar alguém ler, porque ler é entender o mundo, e sem entender o mundo eu não tenho futuro. Então eu tenho que seduzi-lo para isso, tá? O problema, eu tenho trabalhado nos últimos anos com meus professores, principalmente para trabalhar as dificuldades de classe, não as facilidades, tá? Os professores do meu tempo eram treinados para ensinar quem quisesse aprender. Então o aluno fraco, o aluno com dificuldade era posto para fora da classe, tá? Era 3 dias de suspensão para o senhor, para falar com a diretoria, tá? Agora é ótimo, como é bom dar aula para bom aluno, que delícia! Sabe aquela menina da primeira fila, que gracinha, faz tudo que eu digo, ela, nossa! Agora, lá no fundo tem um mineco lá que quando eu entro em classe já quero botar ele para fora, tá? Ele já vai prejudicar a minha aula. Gente, este é o teu aluno. Eu sempre falo para o professor o seguinte, querido, se veja como um médico. O médico, ele é chamado para tratar de gente sadia ou de gente doente. Se ele tem um hospital, ele tem um ambulatório, onde vão pessoas lá para costurar um corte, ou pôr um gesso, ou para tirar um gesso, ou para alguma coisa, mas nem é internado. Agora, você tem pouca gente. Agora, você tem uma gente maior que está aguardando uma cirurgia, num tratamento, mas você tem uma grande enfermaria. Mas você tem alguns que estão em estado de saúde muito grave. Então, para isso, você tem um centro de terapia intensiva. Você tem as unidades de terapia intensiva. Na tua classe também. Se você tiver 30 alunos, você vai ver que 5 são uma maravilha. Meninos ótimos, meninas maravilhosas, fazem tudo que você pede. Tem uns 20 médios que mais ou menos seguem o programa que você estipulou para aquele ano. Mas tem uns 5 que você sabe que eles não terão condição sequer para serem sofríveis. Crianças de grande... Este é o teu alvo. Porque se você não atendê-lo, quem atenderá? Você não pode imaginar que um médico seja assim, olha aqui o seu Tavares, o senhor está sangrando muito, põe isso para fora desse hospital, meu. Se comporta, meu, 3 dias de suspensão, senhor, entendeu? E o senhor para com essa diabetes que eu não aguento mais. Não é assim que o médico age. E o professor também tem que ser assim. O professor não pode ser aquele que... Então, para que você serve se você não vai socorrer os que estão se afogando? Porque se você não o socorrer, certamente essa criança tem problemas familiares, tem problemas sociofamiliares, tem problemas muito grandes, e para ele só resta a escola. Sem escola, ele não sobreviverá. Sem você, ele não sobreviverá.
Quando a gente, no meu tempo, expulsava-se, eu só fiz escola pública, mas expulsava-se, mandava-se para a rua. E excluía-se. E para onde ia essa criança excluída? Ia se unir a outros excluídos. Era a turma dele. E depois essa gente vem, para quê? Para roubar o celular da gente, quando está na rua, tá? É isso que a gente quer? É a gente que a gente faz? Então eu tenho certeza que a escola do meu tempo criou a exclusão. Aceitou criar a exclusão. As de antes, então, nem se fala. A escola no Brasil só surge muito tardiamente. Tá? O Brasil é um dos últimos países a ter uma faculdade, uma universidade da América Latina. Um dos últimos. E a escola, quando surge só para a elite. Depois vai abrindo um pouco para pegar aquela camada para servir a elite. Porque a elite precisa de algum gerente de banco, gerente de farmácia, precisa um pouco. Mas não para todos. No meu tempo dizia assim, esse menino não tem jeito, põe ele para trabalhar. Trabalhar? No século XXI? Trabalhar em quê? Ele é forte, ele é... E daí? Ele vai ganhar vida? Ele é capaz de carregar uma caixa na cabeça no mercado? Sim. Quem precisa disso? Hoje há transportadoras, correios transportadoras. Não precisa disso. Ele é bom de enxada. Para quê? Hoje uma máquina faz o trabalho de 400 homens na enxada. Tá? Você precisa de gente com cabeça. Nós precisamos nos lembrar, as famílias têm que se lembrar, quem são os grandes bilionários do mundo? São pessoas que vendem petróleo, são sheiks do petróleo? Não, são pessoas que vendem ideias, que vendem programa de computador, sites. O Elon Musk é um cara que inventou, como é que é o LinkedIn, uma dessas coisas que ele inventou, sei lá o quê. Tá? O Bill Gates. Bill Gates vende o quê? Programa de computador vende o quê? Vende ideia, vende inteligência. Esses são os grandes... Sabe, então nós precisamos disso. O Brasil nunca teve. Nossa história da educação é muito ruim. Só que nós estamos melhorando. A escola do meu tempo, metade do século passado, não existe mais, felizmente. Ainda a outra antiga do Ateneu do Raul Pompeia, né? Que agredia-se as crianças, a palmatória, batia na onda a criança. A gente vê os contos do Machado de Assis falando de escola. Não é mais, não existe mais isso. Hoje a escola sabe que que só tem uma terapia, a terapia da presença, do carinho. Nós precisamos ganhar para nós a criança fraca. Não hostilizá-la, porque se eu hostilizar o meu paciente, ele não quer mais se tratar comigo. Se você vai a um médico e o médico é grosso com você, ou não te dá atenção, você muda de médico. Ele precisa te atrair, te ganhar, para você falar, esse médico é tão bonzinho, eu vou deixar ele me tratar. Eu vou admitir. Eu estava falando para a Márcia hoje de uma professora que eu achei lindo. É uma professora que diz, sabe, Pedro, sempre que começa o ano, eu sei que vai ter aqueles meninos que vão querer me testar. Na primeira aula vão me provocar, para ver como é que eu reajo, tá? Então, nessa hora ele provoca, miau, pronto. Aí você fala, menino, assim não, você não sabe aqui, você não me conhece, como é que não vai ter essas, pronto. Você já se juntou àquelas pessoas que o repelem. Você nunca poderá trabalhá-lo, ele nunca vai se abrir a você. Então elas que têm uma tática, elas trabalham, não sei, crianças 9 anos, não me lembro mais. Então o menino lá provocou ela, engole, continua e tal, mas marca bem a carinha dele. Aí no dia seguinte, ela fica meio perto da porta. Quando o menino vai entrar, ela chega nele, acaricia o cabelo e sorri. Eu pum, como? Eu provoquei ela. Ela sorriu para mim, ele vai sentar meio sem jeito. O que eu faço? Ele não vai conseguir provocar. Você falou, essa não está contra mim. Uhum. Pronto, você abriu a portinha dele para trabalhar. Aí você vai trabalhar. Ele tem que ser acelerado. Ele provavelmente é uma criança, certamente, agora vamos entrar na fase da sala de leitura. O mau aluno é um aluno
deslocado em todos os sentidos. O primeiro sentido é que ele está mal letrado. Essa criança pode até ter sido bem alfabetizada ou não, mas ela não atingiu o letramento. Ela não atingiu a compreensão leitora. Ela não compreende aquilo que lê. Ela faz parte daquele exército que, quando vai fazer o PISA, e o Brasil vai ficar lá no fundo da fila, não compreende um texto curto. Não é capaz de fazer um bilhetinho curto. Tá? É zero de letramento. E só que o PISA é aplicado em crianças de 15 anos, frequentadoras do primeiro ano do ensino médio, isto é, ela nem foi reprovada durante o ensino fundamental. E ela não sabe ler nem escrever. Como é que nós, brasileiros, chegamos a isso? Isso é absolutamente impossível. Você é professor de ensino médio, como é que você pode... Essa criança que lê mal, ela tem um universo vocabulário extremamente pequeno. Porque, como ele não teve muito contato com a língua, ela não aumentou o seu universo vocabulário. Tá? Resultado, ela não vai entender muita coisa. Ela vai ter dificuldade. Ela, por exemplo, não pode ver um filme estrangeiro. Ela não tem velocidade para ler a legenda de um filme estrangeiro. Não tem. Ela tem que ver um filme dublado. E mesmo assim, ela vai ter dificuldade de entendimento. Nós sabemos que um analfabeto total tem dificuldade de entender uma novela de televisão. Porque o universo vocabulário dele é muito estreito. Ele é aquele telespectador que gosta daqueles programas que passa filminho, como é que chama? Telecacetada, não sei como é que gente que toma tom, cai e tal, morre de rir. Porque ele não entende, por exemplo, uma anedota. Uma anedota é uma ironia da língua. Ele não tem capacidade de entender. Você contar uma piada para ele, ele não entende. Por quê? Sabe? Que futuro vai ter essa criança? Quem é que ele vai ser no século XXI? É o nosso desafio. Nós precisamos realmente recuperá-los. Só que agora a gente está numa posição pior do que sempre estivemos. Nós estamos, depois de 2 anos de pandemia, 2 anos de aula virtual e de uma briga danada. Aliás, uma briga que nós nem sabíamos brigar, porque nunca houve isso antes. Não tínhamos onde aprender o que fazer numa hora dessa. Nós tivemos que improvisar. Tudo foi improvisação. Todas as aulas virtuais foram improvisação, nós não sabíamos como é. Eu não sabia como provar, nós estamos tentando 2 anos. 2 anos que está passando para 3, porque a Covid ainda está por aí. Então, se o teu desafio era enorme, agora passou a ser exponencial. E nós temos que enfrentar. E o que nesse momento eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo, na minha opinião, do velhinho, Pedro Bandeira de bigode branco, sabe, meu velhinho? Né? Esse velhinho tem só uma ideia. É o seguinte, toda disciplina depende de compreensão leitora. Não há disciplina que possa se desenvolver sem compreensão leitora. Eu estava falando eu sou professor de física. Se o menino lê mal, e você deu o enunciado de um problema de física, ele até sabe qual é mas ele não entende o que você perguntou. Então ele não vai acertar. Ele não vai acertar. Um problema de matemática é um enigma da língua portuguesa. Você tem que decifrar esse enigma para saber. Aquela coisa, você dá o problema assim, escreve no quadro, né? Senhora, é de mais ou de menos? Não, meu filho, lê aí. Eu já li, quero saber se de vezes. Ele não entendeu bolacha do que você escreveu. Ele até sabe fazer a continha de vezes, não sei o quê. Mas não entendeu o que você perguntou. Ele pode até fazer uma conta certa, só que não era aquela que você pediu. Tá? Então, o problema é compreensão do idioma, mas muito grande. Porque quanto mais você lê, mais você se defronta com novos vocábulos, mais você amplia o teu vocabulário. Primeiro, vocabulário passivo. Vamos voltar. Quando a criança nasce, ela não sabe falar, não, mas ela sabe ouvir. E você fala, não precisa falar com criança não entende. Não, bebê tem que falar. Aquelas palavras todas entram e são guardadas. Não importa que ela não saiba o que significam, mas estão guardadas. Ela já está montando o seu vocabulário passivo. A diferença entre vocabulário ativo e passivo, no vocabulário ativo é aquele que, quando você fala ou quando você escreve,
você usa vocábulos que reconhece. Esse é o seu vocabulário ativo. Mas além desses, há um monte de palavras que você compreende, mas você não usa no dia a dia. Mas quando você ouve ou lê, você compreende. E nem são palavras difíceis. Se eu falar para você, se você sabe o que significa cáfila. Cáfila não é um conjunto de camelos. Então, se passar aqui um monte de camelo, você fala, isso é uma cáfila. Você não vai falar, ui, quanto camelo, hein? Será que fugiu do zoológico? Mas você sabe, se alguém falar cáfila, sabe o que é? Então, esquadrilha, alguém fala esquadrilha? Oi, contra avião, olha só! Você fala, isso, uma esquadrilha. Você não fala, né? Mas então, dizem que uma pessoa culta, ela chega a ter no seu vocabulário ativo cerca de 15 mil vocábulos. Mas no seu vocabulário passivo há mais 30 mil vocábulos que ela compreende. Então, uma pessoa culta de língua, ela conhece 45 mil vocábulos, é um dicionário inteiro. Agora, dizem que um analfabeto pode crescer e morrer conhecendo apenas 1.500 vocábulos. Essa pessoa é incapaz de conversar. Dois homens analfabetos adultos não conseguem discutir futebol. Ele não tem vocabulário para isso. Eles são pessoas caladas. Tá? E eles têm mais aquelas palavras denotativas. Sabe? Não tem. Sabe, para você amar, você precisa conhecer a palavra amor. Não, eu sinto algo por essa moça, mas o que eu sinto? Não sei, estranho. Você tem que conhecer a palavra amor. Tá? As palavras te ensinam a pensar. Sem as palavras você não tem como pensar. Tá? A criança, ela vai absorvendo essas palavras, mas estão no seu vocabulário. Quando ela é pequena, ela fala mamã. Ela sabe uma palavra? Não. Ela tem uma palavra no seu vocabulário ativo, mas tem um monte de palavras no seu vocabulário passivo. Você chega para criança, vem no colinho do papai, ela sabe, entende, vem. Uhum. Quer tomar banho? Ela tem um monte de palavras que ela conhece. Tá? Quer chocolate? Ela conhece tudo isso. Ela não fala ainda o seu vocabulário, mas o seu vocabulário passivo já está sendo criado. Então, quanto mais palavras ela tiver ouvido, maior será o seu vocabulário passivo. É o que acontece com a leitura. Quanto mais eu leio, mais eu amplio o meu vocabulário passivo, a ponto de poder, aos poucos, passar para o ativo. Por exemplo, às vezes você está lendo um texto e se depara com num parágrafo uma palavra desconhecida. Isso acontece com todo mundo. Uhum. Você para e vai no dicionário? Não. Você continua a ler e pelo jeitão do parágrafo, você passa a entender o que é aquela... E já guardou no seu saquinho de vocabulário passivo. Tá? Agora, vamos dizer, você está estudando inglês, né? Você fala, eu estudei inglês, eu sei um pouquinho de inglês, né? Todo mundo, né? Todo mundo sabe um pouquinho de inglês, não é verdade? A gente sempre fala, não, olha, ano que vem não passa, eu vou retomar meu curso de inglês. Junto com o regime. Tá ali, tá aí passa, aí passa. Né? Mas então eu te dou um texto em inglês. Você sabe um pouquinho, você começa a ver. To be. Aí tem uma palavra que você não entende. Tem outra palavra que você não entende. Outra palavra que você não entende. Você não entende. Isso acontece com o teu aluno que não está letrado. Tem tantas palavras que ele desconhece. Se você tem uma que você desconhece, você engole. Mas tem 2, 3, 4, 5, você não entende. Isso acontece com o nosso aluno. E esse aluno, ele tem um problema. Ele às vezes não entende o que você está falando. É difícil para você dar uma aula de física facilitando o vocabulário ao ponto daquele menino que não entende nada. Senão você não pode ensinar física. Como é que a pessoa vai ensinar história usando palavras simples? Não dá. Então o menino começa a não entender o que você fala, ele distrai. Acaba fazendo bagunça. Ele não está entendendo você. Então o aluno não entende o que o professor diz, isso é tremendo. Nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos conseguir aquele sonho velho que ninguém passe do 4º, 5º ano sem ser iletrado.
incapaz de ler um texto, não precisa ser um texto complexo, mas um texto, capaz de escrever com lógica alguma coisa. Não podemos, isso acontece. Isso acontece sim. Basta você ver meninos que vão fazer vestibular e fazem uma redação que não é que tenha erro, não tem pé nem cabeça, você nem entende o que ele quis dizer. E se ele não consegue ser claro quando ele escreve, ele não consegue ser claro quando ele pensa. Ele está ferrado na vida. Nós estamos condenando essa criança. Nós não podemos permitir que isso exista. Então, nós precisamos fazer eles atingir o letramento. E como é que se atinge, como é que a gente compreende bem a leitura? Eu vou falar para o professor de educação física. Vem cá, professor. Diz o seguinte, você tem um menino que é muito bom de nadar. E ele tem o sonho de se tornar um campeão de natação, né? E poder ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. O que é que o senhor recomenda? O que é que ele vai recomendar? Treine muito, nade muito, passa 8 horas na piscina. É o treinamento que faz você aprender. Tá? Então, eu sempre defendo o seguinte, o professor não ensina. O professor não ensina. O professor apresenta, estimula, implora, e o aluno aprende se quiser ou se puder. Tá? O professor é um sedutor. Não adianta obrigar. Por isso eu falo que o verbo ler não é igual o verbo sonhar e amar. Você não pode obrigar uma pessoa a ler. Você tem que dizer que a leitura é gostosa. Você tem que dizer, gente, olha, eu vi um livro para vocês lerem, até fiquei arrepiado. Imagina! O menino já ficou, o que será? Não estou sabe? Ou então você conta o comecinho. O que será que vai acontecer? Você tem que estimular para ele ficar com vontade de ir lá. Mostrar que não é uma tarefa, é uma diversão. Porque aprender é gostoso, gente. O chato é ser ignorante. Eu fico tão triste quando uma criança me fala, eu não gosto de ler. Não gosto de estudar é chato. Né? Porque a criança não é capaz, ele começa a pegar um texto e não entende, ela não pode dizer, puxa, estou mal letrado. Tenho problemas de letramento. Ele não sabe. Ele é chato. Tá? Então, você tem que mostrar, ele tem que treinar. E ele tem que treinar com prazer. Eu, como estava falando quando você perguntou, minha família não lia, mas eu ficava sozinho e ficava lendo. Eu lia para ficar inteligente? Não. Eu lia para me divertir. Eu me lembro que o Renações Narizinhas era um livro que eu lia, quando chegava no fim, eu virava de novo e recomeçava. Eu lia em círculos. Looping. Looping infinito. Looping de leitura, né? Eu gostava, eu relia. Sabe, aquele livro do Max Weber, tem um que era o Príncipe e o Mendigo, que é a história de 2 meninos muito iguais, mas um é muito pobre, é um mendigo, e outro é o príncipe da Inglaterra. E uma vez eles se encontram, olha, corações parecidos e tal. Aí o príncipe chama, vamos brincar, vamos trocar de roupa. Aí eles trocam de roupa, aí vem um guarda, fala, você te invadiu, pega tchum, e jogam o príncipe para a rua. E o mendigo tem que virar príncipe e o príncipe tem que virar mendigo. Interessantíssimo, mas com aquela linguagem. Então eu lendo várias vezes, pela aventura, o príncipe passa por dificuldades enormes, porque o pai dele é um bêbado e tal, tão quente, e bate nele e tudo. E aquilo tinha uma riqueza vocabular que certamente me serviu. Mas não era por isso que eu li o livro. Eu li porque era divertido, porque era emocionante. Então você, professor e professora de sala de leitura, é isso que você tem que fazer. Seduzir essa criançada. Para que elas treinem, mas treinem muito. O treinamento tem que ser intensivo. Se eu quero ser campeão de natação na Olimpíada, eu tenho que treinar muito. Então, eu treino, mas eu gosto de nadar. Eu me sinto bem nadando bastante. Tá? É bacana. E, puxa, eu consegui diminuir meu tempo e tal. Então, pode não ganhar a medalha, mas ela vai melhorar muito a sua capacidade de nadar. E também é o teu aluno. Mas ele só faz isso se ele tiver prazer. É muito chato fazer uma coisa que você acha que é chato. E ela é só chata quando você tem dificuldade
Se você tem facilidade, ela deixa de ser chata. Eu, por exemplo, acho muito chato tocar violoncelo. Muito chato. Porque eu não tenho a menor ideia de como tocar violoncelo. Eu não sei tocar violoncelo. Tá? Então não adianta me dar um violoncelo, o que é que eu vou fazer? Entendeu? Então, aí eu digo que é chato? Não. Eu, como adulto, posso dizer, olha, desculpe, eu não sei tocar violoncelo. A criança não tem essa capacidade. Ah, é chato fazer isso, não gosta. Tá? E se você permitiu que ela chegasse a essa definição sobre o conhecimento, ela vai ter uma vida difícil. Conquiste-a mais pelo amor, pelo carinho. Sabe, você que às vezes pega uma história e encena, dramatiza. Você sabe que você pega um menino tímido e quando ele assume um papel, não é mais ele. Aí ele consegue se expressar. Então você faz um menino tímido, fala alto e tal, entendeu? Você consegue isso. E você vai conseguindo assim, com esses chaves, com esses truques, mas sempre divertidos. Porque é divertido, é agradável. Por isso agora eu quero pegar o meu lado. Nós, autores, eu só trabalho para o ensino fundamental. Só. Desde a educação infantil até o 9º ano. E eu não estudei psicologia e nem pedagogia. Eu estudei ciências sociais e fui jornalista. Mas quando eu, por acaso, na editora que eu trabalhava, uma editora que agora foi à falência, a editora Abril, era uma editora muito poderosa, tão poderosa quanto é hoje a Rede Globo, por exemplo. Tinha milhares de revistas que ela publicava. E, como funcionário, a gente recebia tarefas para escrever, né? E algumas delas começaram a fazer tarefas de pequenas histórias infantis. E eu comecei a fazer, né? Comecei a gostar de fazer. E eu fiz tantas que, em determinado momento, eu tinha tantas histórias curtas publicadas em banca, e a banca é efêmera, né? Porque hoje tem uma revista, mês que vem troca, bota outra, e a minha historinha ia para o espaço, né? Até que eu fiz um livrinho, e gostei. Gostei, eu não conhecia essa ideia de adoção de literatura em escola, porque ela só existe no Brasil, né? Por incrível que pareça. Não tem na Alemanha. Por que não tem na Alemanha? Porque não precisa. A família já apresentou antes o livrinho para a criança. A família conta historinha para a criança dormir. A família pega um livro colorido, olha o bichinho, sabe? E já faz parte da cultura deles. Como a nossa família não faz isso, e não faz, você sabe que não faz, coube a escola fazer isso. Então nós que produzimos esse tipo de literatura, sabemos que essa literatura só sobrevive graças à escola. Só a escola fará as crianças lerem. Vocês mesmo que falaram que Maria Isabel, falou para mim que leu um livro meu, A Droga da Obediência, que foi o primeiro livro que você leu inteiro, e daí você se tornou uma grande leitora. Isso me dá um prazer enorme. Sabe, eu ouvi falar assim, Pedro, eu recebia muita carta assim, agora não recebo mais, que ninguém mais manda carta. Agora é só WhatsApp e e-mail. Agora acabou. O carteiro perdeu o emprego. Mas eu recebia muito carta assim, Pedro, eu não gostava de ler, mas depois desse livro agora eu gosto de ler. Isso me dá um prazer enorme, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu fui professor, mas só de cursinho, de língua portuguesa, de literatura portuguesa e brasileira. Mas eu não entendia de criança, eu não entendia. Eu não sabia o que era isso. Aí eu fui estudar psicologia do desenvolvimento. Hoje eu sou especialista em psicologia do desenvolvimento. Porque eu quero saber, se eu quero escrever uma história com uma criança de 8 anos, eu tenho que saber o que é uma criança de 8 anos. Quais são os interesses de uma criança de 8 anos. Quais são os medos de uma criança de 8 anos. Agora, se eu vou falar com uma criança de 12, é totalmente diferente. Apenas 4 anos de diferença. Um homem de 40 e outro de 44 são iguais. Mas uma criança de 8 e outra de 12 são totalmente diferentes. E eu preciso saber como ela é. Senão eu vou escrever um livro para ela, ela não vai bater com ela. E o livro não vai funcionar. Ela não vai gostar do livro. Tá? Então, é importantíssimo eu conhecer psicologia do desenvolvimento.
Eu preciso saber que uma criança pequenininha, por exemplo, não entende uma anedota. A anedota é uma ironia da língua. Ela não entende ironia. Uma criança pequena chega para ela assim, sabe, o tio uma vez foi para a lua e encontrou um dragão. Ah, é? Tio, você foi para a lua mesmo? Ela aceita. Uhum. Ela não vê que isso é uma ironia. O tio foi à lua. Agora, se você falar isso para uma criança de 8 anos, ai, tio, pá. Tio, sabe? Ela já atingiu. Você tem que saber essa diferença. Senão o teu livro não pega. Não vai ser compreendido. Tá? Então, você tem que entender isso. Espera um pouquinho para tomar água, porque tem alguma coisa importante. Vamos tentar definir o que é essa literatura de conquista. Vamos então recuar aos contos de fada. Contos de fada. Como nasceram as primeiras histórias, né? Como será que elas nasceram? Quando nasceu a música e a literatura? Dizem que nós, o Homo sapiens, temos 300 mil anos. 300 mil. Antes tinha o Homo erectus, o Homo arbeiten e tal. O Homo erectus aqui foi bonzinho para nós, porque ele inventou o fogo. A gente já podia acender fogueira. Mas então eu imaginava o Homo sapiens. O Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, 250 mil anos atrás, ele não era nada perto da natureza. O tigre de dentes de sabre era muito mais poderoso que ele. E tudo era mais poderoso que ele. Nós, por exemplo, precisávamos muito de carne para viver, mas não podíamos caçar, porque não dava, não tínhamos força, não tínhamos condição de matar um búfalo. Aí vinha um leão, matava o búfalo, tigre de sabre, sei lá, matava o búfalo, comia uma boa parte. Aí sobrava, eu ia lá, não ia, porque aí vinham 40 hienas e comiam. E raspava, mas deixava ainda um pouquinho de carne. A gente podia ir lá, não, porque vinha os urubus e eram vultures enormes, ferozes, e raspavam os ossos. Só aí eu, o Homo sapiens, podia chegar lá e eu quebrava os ossos para comer o tutano. Tão fracos nós éramos. Aí começamos a inventar algumas coisas, começamos a inventar, a lascar pedra, aquela coisa toda, mas ainda à noite, você imagina, eles achavam uma caverna, e aquela população, aquela tribo ia lá, fazia um foguinho, ficava ali, e todo mundo tremendo de frio, e de medo, ouvindo os lobos, os ursos rugindo lá fora, e aquele medo total, não conseguia dormir. Então tudo estava presente no lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, tá? Aí alguém falava, vou distrair essas pessoas. Ele talvez pegasse um tronco e 2 paus, começasse a bater no pau, e fazer uns barulhos, e fazer umas micagens, ou até inventar uma história e contar. Aí ele chamava a atenção da tribo dele para o lado direito, o lado da emoção. Então você esquece o medo e passa. E aí você pode dormir. Então, aí talvez seja o nascimento da música, da dança e dessas histórias. Mais tarde, vamos já pegar, muitos anos depois, já na Idade Média, já no começo da Idade Moderna, você imagina o interior da Europa, onde as pessoas só trabalhavam no campo e as mulheres ficavam em casa cuidando de muitas crianças, porque naquele tempo você tinha que ter muito filho, porque a maioria morria. Para sobrar 1 ou 2, você tinha que ter muito, né? Daí não havia contracepção, nenhuma possibilidade. Então você imagina de noite, com neve lá fora, aquele borralho aceso, e aquela mulher vendo aquelas crianças gritando de frio, com medo dos lobos lá na neve, e ela, para aquecer aqueles coraçõezinhos, começavam a inventar histórias cheias de magia, de mistério, de princesas e de criança, e a Ketum saía do lado esquerdo e ia para o lado direito. E que gente ficava ouvindo aquilo. Histórias que existem até hoje. Aquelas que existem até hoje é porque funcionaram. Até hoje nós gostamos de Chapeuzinho Vermelho, de Branca de Neve, de Cinderela, de Rapunzel, né? De João e Maria.
Veja, João e Maria. Existe história mais cruel que João e Maria? Imagina que os pais abandonam João e Maria na floresta para serem devoradas pelos lobos, para morrerem de fome. Que horror! Aí eu ponho a minha filhinha no colo e começa a contar, ela treme de verdade. E aí ele encontra uma bruxa que quer devorá-la e tal. E aí a Maria consegue jogar a bruxa dentro do forno, incinera a bruxa. Que história delicada, infantil, né? Bonitinha, né? Perfeita. Por isso que ela existe até hoje. Porque o medo atávico do ser humano, vamos imaginar que a vida se compõe de uma cebola. Você começa naquele buraquinho, aquela coisinha pretinha do meio da cebola. Você só conhece a primeira camada. A mamãe, o cheiro do leite, o calor do colo da mamãe, a voz da mamãe. Não existem as outras camadas. América do Sul, guerra na Ucrânia, não existe, só existe aquilo. Aí depende onde é a segunda camada, onde já tem papai, talvez um irmãozinho mais novo, talvez vovó, mas ainda não tem bairro, não tem mais nada. Aquela é a minha vida. E ela vai se expandindo, se expandindo. Eu vou conquistando espaços até que eu chego num ponto de idade adulta que eu compreendo que há, segundo Piaget, isso é a partir de 12 anos, você pode compreender camadas da cebola que você não atingiu ainda. Antes não. E naquele momento que eu estou naquele bolinho, colo da mamãe, tudo, aquela é a minha vida, é toda a minha vida. É o cheiro da mamãe, é o cheiro do leite, é tudo. Você já notou que às vezes você encontra uma colega que tem uma criança de alguns meses no colo, deixar no colo, que já senta, você fala, ai que bonitinho esse seu filho, vem cá. Ela faz assim. A criança te repele. Por quê? Você não faz parte da camada da cebola que ela conhece. Não adianta você se impor a uma criança pequena. Já viu, às vezes, tem a criança que está brincando numa pracinha, e ela está brincando sozinha, e ela vai, olha em volta e não acha a mamãe, ela começa a chorar na mesma hora. E aí quando ela vê a mamãe, ela para na mesma hora. Tá? Então, o maior medo, o medo que nasce com você, é o abandono da mamãe, o abandono do papai. Então, quando eu conto essa história, e a criança treme no colo da mamãe e do papai, no dia seguinte fala, mãe, conta de novo. Mas como que você não está com medo? Conta, vai, mãe. Porque ela quer passar de novo por aquele medinho, compreendendo que eu aqui estou protegida. Não vou ser abandonado por pai e mamãe. Certa hora ele não pede mais que conte aquela história. Ela já entendeu que não será abandonada. Tá? Então você veja que a força dessa história. Como essa história é importante. Que beleza que é essa história. Agora, é uma metáfora o abandono da mãe. Não é uma realidade. Aí pega o Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é uma história riquíssima, riquíssima. Você imagina que essa menina cresceu e de repente ganhou, na original não é Chapeuzinho, é Capinha Vermelha. Ela ganhou uma capinha vermelha, que é o símbolo da menarca, da primeira menstruação. E a mamãe fala para ela, minha filha, agora que você ganhou uma capinha vermelha, toma cuidado, porque senão vem o lobo e o lobo come. E come mesmo, quando o lobo está a perigo, come até a vovozinha. Então o que é que ela está mostrando? A partir desse momento, tome cuidado, porque o lobo é um animal, não é. Ele é um sedutor. Ai menininha, onde é que você vai com essa cestinha? Vovó, muito bem. Ele é o sedutor, ele é o pedófilo, ele é o estuprador. Então, você já está metaforizando. O lobo não é um animal. O animal vem e morde mesmo, né? O lobo é o lobo, né? Ele não é o lobo. Ele é a metáfora do perigo que você... Veja, a mamãe fala, minha filha, vai por essa estrada, não por aquela. E ela fala, eu já sou grande, eu vou por a que eu quero. Tá? Então, já vem... você já desobedece a orientação do adulto, tá? Você vai de acordo com o teu próprio narizinho, você aceita a cantada do lobo, tá? Então são coisas que já está mostrando, porque veja, a menina aprende
que não deve dar bola para estranho. Tá? Não deve ir por caminhos que não foram indicados por alguém mais experiente. Então é uma metáfora maravilhosa. O próprio menino, ao ouvir essa história, ele também vai, ele não quer ser o lobo. O lobo é um horror. Então você ensina um menino a respeitar a mulher. Mostrando o Chapeuzinho Vermelho. Olha a riqueza dessa história. Todas metáforas. Tinha Branca de Neve. Branca de Neve há um castelo onde há uma mulher muito bonita, que tem um espelho que só fala a verdade. Aliás, qual espelho que não fala a verdade, né? O único que é mentiroso é o espelho que eu tenho lá, sabe? Em casa. Quando eu acordo, vou fazer a barba, tem um velho bigodudo horroroso olhando para mim. E eu acho que é possível, eu desconfio que ele anda dormindo com a minha mulher. E é isso mesmo. O espelho diz para ela que ela é muito bonita. A menina é uma criança. A menina começa a crescer. Ela começa a ficar madura. Aí o espelho diz a verdade. A senhora não é a mais bonita do castelo. Tem outra. Então, veja. Essa história nos ensina a envelhecer. A aceitar que o tempo passa. A aceitar que o nosso momento passa. Tá? Não ficar desesperado, botar botox, plásticas e o diabo. Eu aceito, eu tenho 80 anos, que legal que não morri ainda. Que bom. Se eu tivesse morrido, eu ia ficar bem triste, entendeu? Ainda bem que eu estou vivo. E estou ainda podendo escrever, falar com você. Que bom, que coisa legal. E daí, tem meninos mais bonitos, que claro, mais jovem, lógico, essa é a vida. Mas eu tenho que aceitar isso. Veja, essa história nos ensina isso. E o inveja da beleza é tão grande, que essa rainha, essa mulher bonita, ela se transforma numa bruxa para tentar matar a menina. Então é a inveja da beleza personificada na bruxa, que precisa morrer. E ao morrer, não é um ser humano que morre, é o símbolo da inveja da beleza. É como o lobo do Chapeuzinho Vermelho. Ele precisa morrer no fim da história. Porque se ele for posto no zoológico, o perigo continua vivo, pode fugir do zoológico. Eu preciso mostrar que o estuprador, que na minha consciência morreu. Veja, assim é a arte. Toda a arte é uma coisa maravilhosa. Veja, você às vezes vai ao cinema com o teu marido. E é um dramalhão danado. É um filme triste, a heroína sofre tanto que você chora. Acaba o filme, você enxuga as lágrimas, vai comer uma pizza com o marido. Mas você não estava chorando ainda agora? Sim, mas você sabia que aquilo era um jogo, o jogo da arte. Você aprendeu com o drama daquela atriz sem ter que sofrer de verdade o que ela sofreu. A arte e a literatura nos ajuda a compreender dores sem senti-las. Eu não posso ter ciúme da minha mulher, não preciso, porque eu li Dom Casmurro, eu assisti Otelo e li Otelo, tá? Então eu sei como o ciúme é um sentimento dramático, tremendo. A arte me ensinou. Tá vendo? O Shakespeare é um autor que escreveu peças há 400 anos atrás. São velhas? Não. São novas. Por quê? Ele faz uma peça que é sobre a impossibilidade do amor, de Romeu e Julieta. Tá? No tempo dele, hoje e daqui a 200 anos, sempre vai haver gente com dificuldade de realizar o seu amor. Por alguma razão, a menina gosta de um garoto, ela é mais rica, o garoto mais pobre. Família, como você vai tem que pegar alguém da sua classe? E ela, para realizar esse amor, vai ser difícil. Ou não para você, porque gostou desse menino negro, mas como? Sabe? Então, simples vai acontecer. Tanto que essa história é uma história que hoje funciona muito bem para as pessoas homossexuais. Porque nada mais difícil de realizar do que o amor homossexual. A família reencontra, e tem as homofobias, e hoje em dia dizem que se mata mais pessoas por razão de homofobia do que para roubar.
sabe? Porque as pessoas ficam desesperadas, sabe? Então, veja, como a Julieta, então, é uma peça viva, e sempre será viva. Otelo sempre será vivo, sempre será vivo. Então, por quê? Porque as metáforas que ele usa, que a arte usa, ensinam a gente. Desde a historinha de João e Maria até ao livro mais importante. Eu falei que, contei antes, no começo, que eu, sem querer, li Dom Quixote como se fosse um romance de cavalaria. O que é Dom Quixote? Se não um homem velho que, nas mudanças da idade moderna, ele não aceita as novidades. Então, ele nunca viu um moinho. Um moinho é um gigante, ele vai com a lança para lutar contra o moinho. Gente, eu sou Dom Quixote todo dia. As mudanças tecnológicas me botam para trás toda hora. Toda hora tem uma coisa nova no computador ou no celular. Eu preciso chamar a minha netinha. Vovô, é só apertar aqui. Sabe, o controle da televisão tem tanto botão, não sei por que tem tanto botão. Sabe, então eu Dom Quixote. Dom Quixote está hoje em dia muito mais atual do que jamais. Por exemplo, quando você, sei lá, há 1000 anos atrás, quando você vivia de cavar, plantar, colher e dormir, você podia durar 70 anos, que a vida era a mesma. Você não tinha nenhum choque da modernidade. Hoje é por ano que as coisas mudam. Às vezes por meses que a coisa muda. E eu tenho que admitir. Então, se eu leio Dom Quixote, eu compreendo, caramba, é normal eu me sentir ultrapassado. Todos nós nos sentimos. Um menino de 30 anos, ele às vezes se sente ultrapassado, porque as coisas mudam de tal ordem que ele também não entende. E tem que ir atrás. Veja, então, você veja quanto alimento que a arte nos traz. E nós, autores para crianças e adolescentes, trabalhamos nessa metáfora. Tá? Nós trabalhamos com metáforas, tentando trabalhar, mostrar ao leitor uma série de problemas que ele pode ter. Então eu pego e escrevo. Eu me lembro quando eu era professor, eu sempre olhava no meio da classe, sempre tinha um menino que prestava atenção. Não perguntava nada. Não falava nada. Eu falava, caramba, o que é na cabecinha desse menino? Entende? Então eu estudo e pego e faço um livro. Eu sei, o mundo vai obrigá-lo a se revelar um dia, pela provocação. Então eu faço um livro que tem um garoto assim, mas acontece algo que ele tem que se revelar. Então eu procuro dar alimento, mas sempre com metáforas. Veja o livro que você falou, Maria Isabel, a Droga da Obediência. Eu trabalhei no jornalismo no tempo da ditadura militar. E havia muito a censura. Havia censor que cortava a matéria que eu escrevia, ou proibia eu de falar algum certo assunto. Então, a Droga da Obediência é uma metáfora do autoritarismo. Alguma coisa para você obedecer, obedece que eu não sei, viu? Você não sabe nada. Meu, sabe? Então, o que você lê, você fala, eu não quero esse autoritarismo. Eu não quero a droga da obediência. Eu não quero tomar a droga da obediência. E as drogas que existem são a droga da obediência. Porque a droga que existe aí é para pegar da juventude, que a força, o protesto, a garra da juventude é aplacada. Eu fumo um baseado, eu fico numa boa. Gente, eu dou uma cheirada. Eu elimino de dentro do jovem o que ele de melhor tem a oferecer, que é a sua garra, a sua vontade, seu entusiasmo, tá? A sua tesão. A droga é extremamente política. Esse cara não vai fazer nada. Ele vai sempre correr atrás da próxima dose. Vejam, gente. Vejam que você, com uma metáfora, se você dá se os escritores dessem conselhos, eles não seriam lidos. Veja, jovem, você não deve fazer tal coisa. Você tem que usar de metáforas para que ele se espelhe no livro. Tá? Então hoje nós temos um problema grave da destruição da natureza. Então, claro, eu vou escrever um livro onde adolescentes sei lá, do Fundamental 2 vejam-se na contingência de
viver a grandiosidade da destruição da natureza. Porque ele vai viver isso já já. Ele está quase adulto. Ele vai ter que enfrentar isso. Eu tenho que preparar a cabeça dele com uma metáfora, com uma aventura, sempre com um final feliz, no final, né? Sempre com um final feliz. Sabe? Então, tudo isso é que nós fazemos, nós autores. Nós queremos apresentar a você, encarregado de sala de leitura, a você, professor, materiais que levem o teu aluno a se espelhar na história. Eu quero que o meu livro seja um espelho, que o aluno abra e diga, olha eu aqui, podia ser eu. Eu quando fiz, tem um livro que eu fiz há muitos anos, baseado numa peça de teatro que eu gostava muito, chamada Cyrano de Bergerac, chamado A Marca de uma Lágrima. Então eu falo aquilo natural. Quando você chega à adolescência, é o único momento na vida que o corpo da gente muda. A gente é criança, vem adolescente, depois a gente é adulto. Velho adulto, médio adulto, mais adulto. No momento que teu corpo muda, você deixa de ser uma coisa para ser outra, é a adolescência, é a puberdade. Tá? E é muito surpreendente para o ser humano. De repente nascem pelos, de repente, sabe, a menina cresce os seios e vem a menstruação, o menino tem a poluição e tudo mais. E ele não sabe nada, porque veio de criança, ele estava brincando com como é que chama, Playmobil até agora, e de repente ele está às portas da idade adulta. Em algumas sociedades ele está adulto. Um índiozinho, por exemplo, ele já chega nessa idade, ele já sai com o pai para jogar flecha, para não sei o quê. Ele já é adulto. Nós temos nós, na civilização, nós temos uma longa adaptação à idade adulta, chamada adolescência. Mas é algo que nós inventamos. Que fisicamente não. Antigamente, mulheres aos 14 anos eram casadas. 15 anos eram casadas. Hoje não dá. Ela precisa estudar, ela precisa ter uma profissão, ela precisa, né? E tal. Então você cria uma adolescência maior, um tempo maior de adolescência. Eu gosto muito de trabalhar nessa faixa, que é a faixa inteira do Fundamental 2 e já um pouco do ensino médio. Tá? É uma adaptação difícil, gostosa, mas difícil, onde entra a timidez, onde entra uma série de coisas, entra ciúme, entra muito bullying. Entende? Então a arte tem que ser oferecida para trabalhar essas coisas. Sabe, trabalhar o bullying é uma coisa difícil, fazer uma criança entender que todos são diferentes. Que o bullying é uma bobagem. O mundo, se todo mundo tivesse a mesma cara que nem robô, ia ser uma coisa idiota. Eu não podia reconhecer alguém, porque todos são iguais. Como são iguais? É bom que sejam diferentes. É necessário que sejam diferentes. É gostoso que sejam diferentes. Mas a criança no começo não entende isso. Ela costuma a criar bullying com o diferente. E a gente tem que trabalhar isso. Dando bronca, pondo de castigo. Olha, bronca não ensina nada. Nota baixa não ensina ninguém. Nota baixa em matemática para esse menino, porque daí ele vai aprender matemática. Vai nada. Vai nada. Quando ele tem uma nota básica, ele não entendeu a matéria. Eu tenho que repetir a matéria para ele. Eu tenho que dar exercício para acelerá-lo. Ele não errou porque quis. Ninguém erra porque quer. Erra porque não é capaz de acertar. Tá? Então, o menino que vai mal, ele apenas está mostrando... a prova serve para o professor. É como um médico. Você vai ao médico, o médico pede uma série de exames para você. Você vai ao laboratório, faz uma série de exames. E traz para você. O exame foi feito para você saber o que tem, ou para o médico saber o que tem, o que você tem e tratá-lo? Certo? Então, eu dei uma nova matéria. Aí eu faço uma prova, que na verdade é uma avaliação de quanto pegou na classe aquela matéria nova. Se eu descubro que só 30% entendeu e 70% não entendeu, não adianta dar 3 para esses meninos. Significa que eu dei uma aula de algum modo errada. Eu vou ter que repetir a aula com outro método, de outra maneira, reforçar, porque todos precisam entender.
Então, serve para mim a nota, não para ele. Não para ele. A prova é para o professor. Não adianta o médico pedir, mandar o seu Tavares no laboratório, depois receber os exames. Ô, seu Tavares, o senhor não tem vergonha desse exame de fezes, cheio de minhoquinha? Vou lhe dar um 0 nesse exame. Ué, por que ele pediu? Ele fala, não, agora você vai tomar esse remédio, aquele remédio. Não é? Então você tem que ter essa ideia. A criança em dificuldade não é um mau aluno, é um aluno em dificuldade. Talvez você não consiga salvar todos, porque, veja, nós somos muito sozinhos. A criança tem muitos problemas de outra ordem, de ordem familiar, sociofamiliar. Você vê muitas, elas, se não vão para a escola, não comem. Tá? Ela tem que comer na escola. Vacina, a escola que tem que cuidar da vacinar. A criança está com dor de dente, a escola que tem que tomar uma providência. O pai não vai levar no dentista. É complicado isso tudo, tá? Então, você sabe que não vai curar todos. O médico sabe que ele faz o máximo para as pessoas do centro de terapia intensiva, mas ele sabe que não pode salvar todas as vidas. Ele não é Deus. Mas se ele tiver que assinar um testado de óbito, ele tem que assinar sem remorso. Dizer, eu fiz tudo por esse paciente, mas ele já estava idoso, a doença dele era grave, mas ele sofreu menos, morreu sem sofrer. E eu, tranquilamente, assino o atestado de óbito. Agora, você não pode assinar o atestado de óbito com remorso. Caramba, eu podia ter feito alguma coisa por esse aluno. Caramba, olha, fugiu da escola. Ele pode fugir da escola, você pode perder. Mas eu fiz o máximo por esse aluno. Um pouquinho ele melhorou. Nós éramos até um pouco amigos, mas o problema dele é tão grande. Sabe? O pai dele está preso, sabe? Ou ele vai ver o pai dele bater na mãe dele, na frente dele. Eu não posso mudar essa coisa. Eu tentei tudo, ele um pouco melhorou, um pouco, sei lá, mas não dá, ele fugiu da escola. Ele foi reprovado 2 vezes e fugiu, não quer mais continuar. Eu lamento muito, mas eu fiz o máximo que pude. Faça o máximo que você pode. Você vai salvar a maioria. Vai perder alguns? Vai. Mas procure tratá-lo com o amor que você tem e com o amor que a literatura oferece a você. Sabe, há alguns livros que eu sei que ajudam. Eu sei livros meus, eu tenho 40 anos já já tenho 50 anos de literatura. E 50 anos de estudar esse bichinho que você cuida aí. Tá, eu amo esses bichinhos, eu amo eles. Nossa, é tão bom que a gente pode salvar. Eu fui salvo pela escola, eu fui salvo pelo livro. Tá? Por que os outros não podem ser salvos? Podem, e são salvos, mas sempre graças a você, o professor. A minha fé é só em você. Não adianta, agora vai ter eleição, a gente vai eleger gente boa que vai resolver. Não vai resolver. Não é político que resolve. Nós precisamos dos políticos para nos apoiar. Mas é o trabalho do brasileiro que pode fazer um Brasil grande. O brasileiro mal informado, o brasileiro sem conhecimento, não vai poder fazer um país grande. Tá? E não adianta ter Deus como em Brasília. Aliás, puxa, lá eu acho que é um pouco mais inferno do que céu. Desculpe. Todo respeito. Queridos, obrigado por terem me ouvido. Pedro. Mas eu sei que temos uns minutos e gostaríamos de ouvir vocês e talvez conversar com vocês, talvez resolver alguma coisa ou dizer, vamos que vamos. Pedro, falando que tem uns minutos, você falou da questão do teatro, falou tudo. Temos uma escola nossa aqui da Diretoria Leste 1 que preparou uma adaptação, uma peça teatral com um dos seus livros. Eles fizeram com todo carinho a escola P. Hermínia de Andrade, que fez uma adaptação da sala de leitura de um dos seus livros. A gente vai passar para você ver. Vamos ver, claro. Oh, que maravilha. Disseram para você. Pode soltar para gente o vídeo, produção da P. Hermínia de Andrade.
foto? Não vai dizer. Eu acho que eu finalmente encontrei ela. Até aqui. Vou abrir. Espera. O cofre está vazio. Eles fizeram com todo carinho esse vídeo, né? Gravaram, chamaram. Nós fomos lá assistir, foi uma produção da Sala de Leitura da PEI. Eles descobriram até o livro, tem uma das personagens lá, tem meu nome, quiseram fazer uma surpresa para mim. Mas é o nosso trabalho de sala de leitura. Então, foi um trabalho de leitura, de releitura, fez parte de um programa de recuperação das aprendizagens que a gente estava falando dessa questão da pandemia, dessa defasagem que ficou. Então, foi uma construção para ajudar nesse programa de recuperação. Sem dúvida, isso funciona muito. O teatro é fundamental. Adaptação, né? Eles fizeram com todo carinho. Aí tem o segundo, né? Que são um depoimento dos professores para você e dos alunos, como foi a experiência deles com esse trabalho com o livro. Pode soltar para mim os dois, por favor. Olá, tudo bem? Sou o professor Edélcio, sou o coordenador pedagógico da Escola Hermínia de Andrade. Fazemos parte da diretoria Leste 1 e estamos aqui com os professores que trabalharam a respeito da obra de Pedro Bandeira. Boa tarde, sou a professora Kátia. Estou aqui para apresentar o programa, né, o MMR, que a proposta ela foi com o autor Pedro Bandeira. E agora o professor vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Meu nome é professor Rubens, sou de filosofia e estou na sala de leitura. Bom, como que entra a sala de leitura nesse contexto? Ela, primeiramente, procurou trabalhar a obra do Pedro Bandeira chamada Descanse em Paz, Meu Amor. Os alunos gostaram do livro, se apaixonaram pelos personagens e quiseram dar vida para esses personagens, o que acabou se transformando numa peça de teatro, que a gente apresentou aqui no mês passado, e que foi assim um sucesso, porque eles vivenciaram muito intensamente os personagens, houve envolvimento dos professores, coordenadores, gestores, enfim. Vários alunos se mobilizaram para contribuir para o sucesso desse trabalho. Olá, sou a professora Rosângela, de História aqui da escola. Eu trabalhei com eles na sala de aula, com os 8º anos, e os novos também, a questão da biografia do autor Pedro Bandeira. E chamou bastante a atenção deles pelo fato de ser uma literatura infanto-juvenil e que estava de acordo aí com a linguagem deles, e eles se divertiram bastante. Boa tarde, meu nome é Ana Júlia, sou aluna do ano B da Escola Hermínia de Andrade e a gente veio falar em relação ao livro de Pedro Bandeira, que para mim foi uma grande inspiração, porque eu vou contar para vocês como foi o meu começo com o livro. Eu comecei, confesso que o professor me apresentou esse livro pra mim. E eu já fiquei assim, não parece muito interessante. Eu comecei a ler e o livro me surpreendeu muito. Foi muito bem pensado o contexto do livro, foi maravilhoso. E durante o livro eu comecei a perceber que, tipo, os mínimos detalhes o autor se preocupou pra que a gente chegasse no final, a gente conseguisse juntar todas as peças, tipo, como se fosse um quebra-cabeça, e juntasse tudo e formasse, a gente, meu Deus, era isso então? A cabeça explodiu. E foi muito interessante, eu gostei muito de trabalhar com esse livro. A gente trabalhou uma peça teatral e foi uma coisa bem interessante pra mim. Eu trabalhei e uma coisa que me ajudou muito foi em questão de responsabilidade, trabalhar com novas pessoas, eu fiz novos amigos também. Foi muito interessante, eu gostei demais. E trabalhar com a Raquel, com o professor também, com o professor Rubens, foi sério, um privilégio, porque eles são pessoas maravilhosas, eu aprendi muita coisa com eles também, e tenho certeza que eu vou aprender muito mais. E eu queria agradecer pelo autor por essa obra maravilhosa, tá bom? É um espetáculo isso daqui. Eu trabalhei no meu protagonismo juvenil também, foi uma coisa bem importante. É isso, voltamos, né? Esse daí foi o depoimento, eles estão empolgadíssimos, eles querem fazer até a segunda peça, uma reescrita. Falaram assim, acho que a gente pode fazer uma reescrita desse livro. Eu falei, na sala de leitura, claro, vocês podem fazer. Falei, vocês vão ter a oportunidade de pedir permissão para o próprio autor, né? Isso é um pouquinho do nosso trabalho de sala de leitura que a gente queria mostrar para vocês, que vem bem ao encontro que a gente está conversando aqui, de promover esse gosto mesmo pela leitura. Né? O teatro funciona demais, porque a criança se expressa, é muito bacana ver.
Eu vi uma vez uma encenação, acho que foi na periferia de Porto Alegre, da minha feiurinha, que é muito montada. Então pegaram a criança, uma menina que era menos chamava menos atenção, de pouca beleza, por ser muito pobre e tudo mais, e puseram ela como a principal princesa. Ela, puxa, sabe, ganhou uma força, porque o teatro é uma coisa, o teatro escolar é outra. O teatro é educação, é diferente. Né? Então eu achei tão lindo. Ela estava tão gloriosa fazendo o papel, sabe, era a própria princesa. Ai, que lindo que foi. Eu vi como uma professora consegue virar o jogo, ganhar né? E depois tem uma coisa boa. A criança que não quer participar, ela pode participar em outra coisa. Ela toca uma música para acompanhar, ou ela é diretora até, né? Ou ela cuida das roupas, dos uniformes. Então, ela tem vários papéis que ela pode participar, né? O teatro tem essa vantagem. Essa aluna, ela foi diretora, assim, aquela diretora bem brava. Brava, ela brava. Brava, assim, dirigir ali, que ela queria que saísse a perfeição da peça. Mas isso é muito bacana, você vê ela falando que ela sentiu, né, empoderada, protagonista, ela estava ali para dirigir mesmo um espetáculo. Tá vendo? Que beleza, que beleza. Eu tenho algumas perguntinhas para você, Pedro. Você conversou, estava falando da questão, né? A gente falou da questão do amor na literatura, da impossibilidade do amor de Romeu e Julieta, e você tocou na questão da diversidade. E aí vem uma pergunta aqui falando o que você acha da literatura na literatura infantil, na infanto juvenil. Você cabe trabalhar essa temática? Como a gente aborda a temática da diversidade, do amor, da questão do homossexualismo? É possível trabalhar essa diversidade na temática desse universo da literatura, nessa questão da metáfora, e trabalhando essa aceitação, essa questão na literatura infanto-juvenil? A vida tem que estar na escola. Eu tenho um livro que funciona, mas como eu disse a vocês, você tem que usar uma metáfora. Eu quis mudar a ideia do homossexualismo como metáfora. Então eu fiz uma família de cachorrinhos. Nascem vários cachorrinhos, e um deles, muito esperto, muito legal e tal, ele conhece um gato negro, que vai no telhado, ele conversa com o gato, e o gato tem maior liberdade que ele, porque ele só fica no quintal da casa. O gato anda pelos telhados e conta muitas histórias para ele fica feliz com aquilo, e resolve imitar o gato. Então ele mia, e aquilo traz um enorme problema na casa, sabe? Os pais, como um filho meu miando, ponha-se para fora daqui e tudo mais. Então é uma metáfora do diferente. Porque se você usar a coisa como ela você é uma dificuldade. Sim. É melhor trabalhar com uma metáfora. Sabe, você está perseguindo essa criança porque o seu colega, porque ele é muito gordinho, porque, sabe, ou esse menino que é gago, ele é diferente. Por quê? Qual é o problema? Sabe, porque esse menino não gosta de jogar bola, gosta de ficar com as meninas, por quê? É que nem um cachorrinho. Você não ficou com pena do cachorrinho? Que foi perseguido porque miava? Ele tem o direito de miar, ele tem o direito de ser diferente. Então você tem que trabalhar sempre com metáforas. Eu procuro sempre fazer isso. Um pouco, no Fundamental 2, é um pouco mais difícil, porque eles não gostam de bichinho, personagem com bichinho, assim, eles eu sou criança, né? Eu sou criança, né? Aí você tem que ser um pouco mais, mas mesmo assim você tem que procurar metáfora, porque a metáfora é mais aberta do que a realidade, tá? Tem um outro problema muito maior que nós temos no Brasil. Nós somos 60% negros. No entanto, nós não somos 60% de negros na política. E, por exemplo, tem escritores. Poucos escritores para crianças negros. E nossos alunos são 60% negros. Eles não se reconhecem negros. Os personagens... Eu uma vez recebi uma carta, há muitos anos, que me fez chorar, até hoje me faz chorar. Uma menina de Brasília me escreveu, e ela gostava muito da Marca de uma Lágrima, que tem um personagem bacana chamado Isabel.
uma menina que é apaixonada e tal. E ela falou, pois é, Pedro, eu gostei muito do seu livro, mas eu tenho uma queixa. Sabe, eu sou negra, nunca me vejo nos livros. Por que a Isabel não é negra? Aí eu respondi para ela, mas qual é a cor da Isabel? Eu disse, é uma menina apaixonada. Podia ser verde, ela é uma menina apaixonada, um ser humano apaixonado, que não consegue que o garotinho preste atenção nela. Então ela está tão esmagadinha, essa criança, essa adolescente, que ela não se vê, ela não está acostumada a ver protagonista negro. Esse desafio nós temos muito no Brasil. O racismo brasileiro é maior que o americano. Porque o americano pode ser racista, mas você cansa de ver protagonistas negros, o Denzel Washington, o Morgan Freeman, ótimo Jamie Foxx, ótimos atores, a Viola Davis hoje, que é a nossa Meryl Streep, né, uma grande atriz. Eles conseguem romper e chegar lá. Os nossos negros não conseguiram. Não conseguiram. Esse é um desafio enorme que nós temos. E eu acho que é o seguinte, eu tenho vários personagens negros no meu Ciúme, por exemplo, que é baseado em Dom Casmurro, em Otelo, é uma história de uma menina negra e tal, e um grande ciúme, ela namora um menino loiro, e há um grande ciúme de outra menina que quer namorar o loirinho dela, então ela injeta ciúme, que nem o Zé Dias injeta no Bentinho, ciúme da Capitu, né? Eu faço isso, eu tenho que os protagonistas são todos negros, mas veja você, eu preciso das próprias pessoas, autores que conheçam mais bem o problema do que eu. Um autor não conhece tudo, tá? Eu sinto tudo, mas eu não posso ser o porta-voz, sabe? Eu queria que mais colegas discutissem isso, tá? Para mim, claro que tanto a sexualidade como a cor da pele, para mim, não existe. Eu acho ótimo que haja pessoas diferentes de mim. Acho maravilhoso, né? Mas é difícil. Eu não tenho. Tem um grande autor de literatura infantil negro, que é o Júlio Emílio Braz, um grande autor. Tínhamos um outro grande, morreu, do Carioca, mas não precisamos mais mulher. Tem muita mulher escrevendo para criança, mas não tem mulher negra. Porque ela poderia pôr algo que ela sofreu e transformar isso numa metáfora bonita num romancinho Fundamental 2. Tá? Nós não estamos completos. Tá? É o mesmo problema do homossexualismo. Eu tenho um grande autor, amigo meu, que já fez histórias lindas, até sobre droga. Por exemplo, eu não posso escrever sobre droga, eu não vivo isso. Meu tempo não tinha essa coisa de droga na juventude. É difícil falar como é que se sente um drogado. Não sei. Eu não sei, ficaria falso. Tá? Precisaria alguém... Tem um livro do Valcir Carrasco que chama A Corrente do Amor, se não me engano, da editora Moderna, que é um livro maravilhoso, que é um menino homossexual no tempo da AIDS, que pega AIDS, e a amizade dos colegas, sabe? Apoiando o garoto e tudo. E é um livro bastante vivo, tá? Mas eu não seria capaz de escrever aquele livro. Eu não sei como... Eu perdi, na época da AIDS, perdi grandes amigos. Eu fiz teatro na juventude, né? E tinha um grande cenógrafo que era muito meu amigo, foi um dos primeiros a morrer de AIDS e tudo. Mas é difícil que eu ser o porta-voz. Se eu tento, eu não posso ser testemunho. Então me faltam essas pessoas, sabe? Inclusive a editora da Editora Moderna, ela está muito procurando isso, né? Autoras... Mulher, sim, mulher tem cheio. A maioria dos autores infantis são mulheres. Então, porque vem de professoras, né? Ela foi professora, ela conhece bem, né? Ruth Rocha, Ana Maria Machado, todas elas, Silvia Toff, foram todas, Rosana Rios, que é um gênio, a Eva Furnari. Então, maravilhosas, melhores que nós, homens. Mas falta um pouco, por exemplo, uma mulher homossexual, falar, porque hoje em dia aparece um pouco mais, mas a mulher homossexual sofreu demais. No passado, no meu tempo,
ela se escondia. Entende? É muito duro você esconder o que você é. Eu queria que alguém escrevesse sobre isso. Eu ser obrigado, eu, por exemplo, costumo, quando chego perto das pessoas, eu chupo a barriga, entendeu? Para não parecer que eu sou barrigudo. Aí eu perco o fôlego. Entendeu? É difícil. E eu não consigo fazer regime para perder a barriga. Mas viu, então a pessoa que realmente sofre, talvez sobre barrigudo eu poderia escrever, mas aí não seria para jovens, seria para adultos. Problema do jeito de ser barrigudo. Mas, entende? Então seria muito mais entrar como testemunho. A Carolina Maria de Jesus, ela era uma moça que mal sabia escrever, negra, sofrida, moradora de rua, e ela jogou para conseguir jogar para fora a emoção dela. Mas é quase que só tem ela. Sim. Tá? É preciso uma pessoa, uma autora negra mais informada, que estudou mais, teria condições de metaforizar isso e fornecer matéria para ser tratada nas escolas. Entendeu? Tratada nas escolas. Pudesse o professor ver que tem esse problema, usa o livro como entrada, sem discutir o problema. Os alunos vão entender, puxa, e vão discutir. Aí ela pode entrar de mediadora. Sabe? É muito mais fácil do que ela tentar trabalhar o bullying diretamente. Sabe? Ela é melhor trabalhar de lado. E a arte é ótima para isso. Você entra suave, você entra gostoso, mas está faltando. E essa diretora, outro dia, essa editora da Editora Moderna, chamada Maristela, ela está indo atrás. Ela está indo atrás, procurando, estimulando, tentando ler livros de outras editoras, para procurar justamente. Ela quer autores dos povos originais. Aqui, por que não? Nós temos um só, Daniel Munduruku. Daniel Munduruku, eu ia falar dele agora. Daniel Munduruku, porque ele traz um saber, uma sabedoria que nós não sabemos. Sim. Sabe? Meu avô Apolinário é uma obra-prima, né? É uma coisa incrível. Eu nunca imaginei que a gente pudesse entrar dentro de si mesmo, como naquele livro. É maravilhoso. Ele é meu amigo pessoal. Mas tem poucos. Tem um poeta que é um declamador maravilhoso. Estão começando agora. Mas está faltando. Nós não temos negros e homossexuais, mulheres homossexuais, que pudessem, com carinho, com amor pelas crianças, se colocar, né? Oferecer um material gostoso, suave, que isso pode ser levado para discutir. Porque isso é mais importante, discutir com aqueles que não têm o problema do que aqueles que têm o problema. Para que eles deixem de fazer bullying. Eles admitam. Tá? Eles admitam. Tá? Então isso é necessário. Mas tem pouco material e eu me sinto... eu toquei nesses assuntos, mas com toda a delicadeza, porque, sim. Pedro, o que é que você sabe? Sabe, eu sei pouca coisa. O que eu posso saber? Entendeu? Eu tenho que sentir dentro de mim, tá? Para trabalhar. Aí vai bem. Eu não queria falar apareceu isso. Um negócio chamado MIF. MIF. MIF, quer dizer MIF mesmo. Ela veio com toda a delicadeza, né? Não é metáfora MIF. Veio com toda a delicadeza para falar. Sim, os pedidos são muitos, as perguntas são muitas. Aqui estão pedindo até um diálogo 2, para poder dar tempo de responder tudo. Falaram de uma poesia que você faz para explicar verbo de ligação, pediram para falar. Mas, assim, nosso tempo também está corrido, né? Por conta dos compromissos e tudo mais, né? Eu só quero agradecer. Eu tinha feito muitas perguntas, mas ao longo da conversa, né, você foi respondendo e eu fui entrando aí nessa história e foi ótima a participação. Agradeço muito a oportunidade. Eu falo muito, esse é o meu defeito. Não, se me manda calar a boca, eu falo até meia-noite aqui. Não, foi ótimo. Porque educação tem muito assunto. Sim. Tem muita coisa. Muito assunto, você não consegue parar, né? Tem muita coisa, que os pedidos são muitos, os diálogos literários 2. Vamos fazer. Vamos fazer. Eles gostaram da formação dos contos de fada, que tem falas que nunca tiveram essa perspectiva para trabalhar o conto de fada.
Deu uma formação completa aqui. As perguntas foram respondidas aos longos e é demais. Te agradece muito, Pedro, a sua participação. Obrigado. Assim, com a gente, com os professores de sala de leitura, os professores da rede estadual como um todo, assim, estão agradecendo muito, tanto que estão pedindo mais formação. Você, assim, deu um despertar, um acalento, um abraço, assim, no coração deles. Olha, eu me disponho, eu dou aulas, ponho aulas agora para a rede pedagógica, eu estou fazendo uma série de aulas discutindo o conto de fada, porque eu estudo muito isso, tá? Eu acho que para escrever você tem que ter talento, mas se você não tiver conhecimento não adianta. Não adianta ter talento e não ter conhecimento, tá? Eu tenho talento para tocar violino, mas se eu não estudo violino, eu não consigo tocar violino, tá? Então eu estudo muito esses assuntos, muito eu estudo. Se você quiser, estou às ordens, dar aulas, a gente fazer um programa de aulas especiais sobre literatura infantil e juvenil, para falar com as minhas queridas amigas, porque eu preciso de vocês. Nossa, quem vai chorar vai ser eu agora. Sem vocês eu não existo. Meu. Olha que agora até o coração disparou aqui. Mas vamos sim, eles querem, nós queremos e vamos assim levantar essa questão da leitura, trabalhar com essas crianças que elas precisam da gente. Vamos fazer. Acho que é a nossa missão. Eu minha como professora, como educadora, é essa missão de acalentar o coração da gente, sim. Muito obrigada a todos. Despeço de vocês. Vou deixar 2 recadinhos, senão eu vou ser degolada quando eu chegar na Secretaria da Educação agora. Que são 2 recadinhos de 2 concursos que nós temos para estudantes da rede, que é o concurso de música, Vozes pela Igualdade, Gênero, Fase na Escola, que vai até o dia 12/8, para o ensino médio, e o de desenho, China na Minha Vida. Eu sou suspeita, porque eu sou fã de dorama. Fase da escola até dia 17/8, anos iniciais e anos finais, médio e EJA. Eu vou deixar, tenho dúvidas, tem o e-mail da Coped, que é prêmios e concursos@educação.sp.gov.br. Dá uma entradinha lá, qualquer coisa, liga pra gente nos canais oficiais da Secretaria. Tem esses 2 concursos aí que nós estamos falando de sala de leitura, 2 concursos para movimentar aí a sala de leitura também. Um grande abraço especial, um beijo a todos e até o nosso próximo episódio do Teia Literária.